Ô, Aninha, você pode fazer oração? Posso? Dá pra me ouvir? Você tá... Tá sim. Tá. Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para aprender sobre os teus ensinamentos, sobre a tua palavra. Pedimos o teu auxílio para que consigamos interiorizar em nossos corações auxílio para entender, para nos lembrar sempre e sermos capazes de colocar em prática nos nossos dias. Pedimos, Senhor, a presença e companhia dos bons espíritos e que, se for da vontade do Senhor, que possamos estar com os pensamentos e os corações elevados a Ti, para sermos também instrumentos intermediários da Tua obra. Que o Senhor possa descer a Tua luz sobre nós, sobre as nossas casas, as nossas famílias, e os espíritos aqui presentes que também acompanharão o estudo. Que o Teu amor possa nos envolver, nos reerguer e encorajar. E que assim possamos terminar a semana. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. O Emanuel já entrou. Oiê. Sinto muito pelo atraso. Vou apresentar a tela. Travou, papai. Pai? Oi. Eu não entendi o que o senhor disse. Não preocupa, porque você estava dando passe, a gente já conversou. Vamos aqui. Bom. A gente vai continuar a partir do item 7 do capítulo 2. Causas do medo da morte. Do medo e da morte. O trabalho que se completa na Terra, sem se direcionar para a felicidade futura, a facilidade com que alguns acreditam conseguir essa felicidade, pelas práticas exteriores e até mesmo com dinheiro, sem uma reforma séria do caráter e dos costumes, fazem com que esses prazeres tenham seu valor para este mundo. Aqui é um comentário tanto pelo costume que nós tivemos durante várias encarnações, de nos acreditarmos quites com Deus apenas por fazer práticas exteriores, algo que Jesus criticou bastante enquanto ele estava aqui conosco, encarnado, nos costumes dos fariseus, quando ele fala sobre o ato de lavar as mãos ao comer, que os fariseus davam muita importância para as práticas exteriores, mas não se preocupavam em seguir a lei de Deus intimamente. E aqui, no próximo comentário,
até mesmo com dinheiro, faz referência a outra prática, que é a venda de indulgências, que podia ser feito pelo perdão ou então pela entrega de itens teoricamente sagrados. O pai até comentou em outro estudo de que, com a quantidade de madeira da cruz que foi vendida pela igreja, poderia reconstruir a cidade de Roma. Essas situações têm um grau até mais sério, além, é claro, da hipocrisia natural que elas englobam. Elas também tiram o ensejo, melhor dizendo, elas servem como desculpa para muitas pessoas de não buscar a felicidade futura, e sim a presente. Se as instituições religiosas, os grupos religiosos, eles optam por valorizar as coisas da terra em detrimento das espirituais, então falta exemplo. O Evangelho ele comenta na Missão do Homem Inteligente da Terra que se as pessoas que têm a inteligência desenvolvida se utilizassem delas apenas para o bem, apenas para o progresso de seus semelhantes, a Terra já estaria bem melhor do que ela está atualmente. E a mesma coisa vale para a prática do sacerdócio, ou então a prática dos comentários da doutrina. Uma vez que, além da palavra, é necessário associar a palavra ao exemplo. A palavra instrui, mas o exemplo, o sentimento, é aquilo que toca o coração. E, acompanhado com a palavra, facilita a renovação das almas para Deus. Muita gente acredita que, já que seu futuro está assegurado, pelo cumprimento de algumas fórmulas ou por dons póstumos, não precisam se privar de nada. Acreditam que seria desnecessário se impor qualquer tipo de sacrifício ou preocupação com o próximo, já que é possível encontrar salvação trabalhando-se cada um por si mesmo. É que é uma coisa bem séria, pois, como eu falei, é a questão das justificativas constantes que nós damos a nós mesmos, as desculpas, as ilusões. E é uma situação bem séria porque aqui é uma questão de dificuldade. Se você acredita que seu futuro está garantido, que você não tem que trabalhar para conquistá-lo, ou então para garantir que ele esteja melhor, então o trabalho acaba tendo característica de ser supérfluo. Isso é uma ilusão. A gente pode perceber isso até mesmo em alguns comentários da doutrina. Porque de vez em quando, o Kardec mesmo comenta, se eu não me engano, eu não sei, se não me engano, ou no Evangelho, ou no começo, na introdução do Livro dos Espíritos, que um dos argumentos contra a reencarnação é que, sem a ideia de um céu ou um inferno perpétuos, as pessoas não teriam interesse em se melhorar. E o próprio Kardec também comenta que essa preocupação é falsa, pois as dores do desencarne são reais. E porém, essa ilusão de que não é necessário se preocupar com a evolução própria, não é necessário se preocupar com as atitudes do presente em se sacrificar para fazer o bem, isso é uma ilusão, muitas vezes que se instala de maneira perniciosa, por meio de uma justificativa aqui, uma justificativa ali, porque muitas vezes se a gente não pensa na moral como algo espiritual, como algo íntimo, se a gente não para e medita sobre as consequências da moral do Cristo, a gente segue a moral pregada pela sociedade, que muitas vezes, e como pode ser percebido justamente por esse trecho, ela é, acima de tudo, hipócrita e superficial. Algum comentário? Comenta
as fórmulas. A gente combate, inclusive, sério. Matê tá travando muito. Mas melhorou? Melhorou. Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. A gente sempre combate essas fórmulas que não chegam. É algo que todo espírita precisa combater nele mesmo, né? O Thales comentou uma história recente de uma senhora espírita, né, que desencarnou, e depois que desencarnou percebeu que não bastava ir no centro, não bastava ter sido uma das dirigentes, ter participado, feito os estudos, porque aquilo não mexeu intimamente, né? Nem com as bases dela, do comportamento dela, nem com a base da família, dos filhos, né? A aparência dos filhos de ir para o centro, de acreditar em Deus, já bastava para ela, mas o íntimo da ligação com Deus, ela não foi feita, né? E aí a dor veio disso também. Então, hoje em dia, né, o Kardec estava falando numa época que as pessoas eram muito apegadas à religião, da parte do rito, né? A força dos ritos católicos e tudo mais. Hoje em dia, a religião praticamente está quase que ritual também, né? Vai na igreja, mas não existe aquela pressão, assim, até mesmo social, né, de ser uma pessoa religiosa. Hoje em dia, ser uma pessoa religiosa é até um pouco de prejuízo social, né? Que as pessoas elas não lidam bem, né? Uma pessoa que escolhe viver uma vida mais ligada à religião, ela sofre preconceito. Mas nem essa ligação com a religião externa vai ser suficiente se não tem aquele trabalho moral com a vida, né? Então, não é só aquele trabalho relacionado aos prazeres do mundo, a questão do dinheiro, que essa é uma questão que realmente cega, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente acaba perdendo a encarnação, buscando esses prazeres fáceis. Mas essa questão da religiosidade, de acreditar que está tudo bem, é algo que a gente faz com facilidade, né? Que a gente estabelece num lugar e a gente acredita que aquilo já é suficiente. Pode passar anos da vida pensando que um rito de oração ou de trabalho, né, seja no centro espírita, seja em outra religião, já é o suficiente para estar num bom lugar, né? Mas aí a gente deixa de lidar com as coisas internas nossas, né, as nossas dores, que vão ser os determinantes quando a gente desencarnar, né? Que vai ser onde quanto o nosso pensamento e o nosso sentimento íntimo ele vai estar em paz com as nossas decisões, em paz com a nossa consciência e ligado a Deus. E aí isso é uma questão que os ritos exteriores eles não resolvem. Então é muito importante isso que o Kardec falou mesmo. Mais algum comentário? Obrigado, Matê. Desculpa. Aqui. Além disso, certamente não são todos os que pensam assim, porque há honrosas exceções. Mas não se pode ignorar que essas exceções não são a maioria, principalmente entre as pessoas pouco esclarecidas. A ideia de felicidade no outro mundo não mantém o apego aos bens. Portanto, não sustenta o egoísmo. Além disso, faz parte do costume lamentar a morte e recear a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que mais aterrorizam do que provocam sentimento de esperança. Representa-se a morte sempre com aspecto repulsivo e nunca como um sono de transição.
Todos os símbolos da morte lembram a destruição do corpo e o mostram horrível e seco. Nenhum representa a alma radiante, separando de seus laços terrenos. A partida deste mundo é acompanhada de lamentos dos que ficam, como se estivesse acontecendo uma grande desgraça para os que se vão. Despede-se dos que vão com um eterno adeus, como se nunca mais houvesse um reencontro. O que se lamenta por eles é a perda dos prazeres daqui, como se eles não fossem encontrar muitos maiores prazeres no além-túmulo. Dizem que a infelicidade é morrer jovem, rico, feliz e com um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz não está enraizada no pensamento e passa por ele muito levemente. Tudo leva ao horror pela morte, em vez de fazer nascer a esperança. O homem levará muito tempo para se livrar de seus preconceitos, e ele o fará à medida que consolidar sua fé e tiver uma ideia mais sadia da vida espiritual. Vamos retornar, porque esse primeiro parágrafo do item 8, ele tem alguns comentários no Evangelho sobre a tristeza daqueles que ficam, daqueles que ainda não reencarnaram. Mais especificamente, quando Kardec fala aqui, faz o comentário das coisas ditas pelas pessoas, que falam que infelicidade, morrer jovem, rico, feliz e com um futuro brilhante. Pois no Evangelho é lembrado que, se chegou a hora de desencarnar, essa hora foi decidida por Deus. Portanto, ela representa o melhor para aquele espírito. Chamando atenção para que, talvez a situação do espírito na Terra ficaria mais complicada se ele não desencarnasse. Mais do que isso, ele lembra que, uma vez que a desencarnação é uma transição, e que, se a pessoa ela era boa, ela deve ir para um lugar bom, a desencarne não é nada mais do que se livrar de um escafandro, se livrar de um peso, sair da prisão. Essa situação representa um caso de egoísmo por parte daqueles que continuam na Terra. Porque muitas vezes, sim, há o sentimento de carinho, há o sentimento de saudade. Porém, uma vez que nós somos imperfeitos, esse sentimento normalmente vem mesclado com o sentimento de posse, com o ciúme, com o desejo de obediência. E por causa disso, no momento que você percebe que, mesmo que seja momentaneamente, mesmo que seja por um período que as suas oportunidades se foram, ou melhor dizendo, no momento que a morte chega e lembra que você tem um tempo limitado encarnado, uma coisa que também chega é o arrependimento. E muitas vezes, a tristeza durante os velórios não é apenas por saudade, mas também de arrependimento daquilo que não foi feito, daquilo que foi feito, mas não se queria fazer. Isso, e essa tristeza, especialmente quando ela se deixa acompanhar por estados mórbidos, ela machuca o espírito que desencarna. Acredito que foi no livro, acho que foi Os Obreiros da Luz, do André Luiz, se eu não me engano, naquele que ele acompanha uma série de desencarnações. É Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, obrigado. Acertei o livro, errei o nome. Tá. Ele comenta que durante os velórios mesmos é muito raro que se mantenha uma conversa sadia e que as conversas de cunho material, as conversas de maledicência, as conversas de tristeza, ela se cria uma situação que prejudica a pessoa que está desencarnada, no processo de separação do corpo.
e, e o processo de retomar a consciência depois de desencarnado. Esse é só um ponto, mas também tem outro. O que acontece? De novo no Evangelho, nesse caso agora na introdução, em que Kardec compara alguns pontos da doutrina do Cristo e do Espiritismo com a filosofia de Sócrates e Platão, em um trecho comenta que as pessoas que são injustas, os iníquos, os maldosos, os criminosos, eles têm tudo a ganhar se não houver vida futura. E agora vejam, se nós vivemos a nossa vida com egoísmo, e a morte, o desencarne, representa um momento de encontro com a realidade, de que ela eventualmente vai chegar, então, para a maioria das pessoas que têm consciência culpada, nós inclusive, mas que no momento estamos tentando lutar contra isso, se a gente não buscasse essa luta, depois do desencarne, nós deveríamos esperar justamente padecimentos. Se nós sabemos, mesmo que inconscientemente, que fizemos o errado, que deixamos de fazer o bem, então a lógica dita que, mesmo inconscientemente, a gente deve ter deve ter o aviso da consciência, buscando prevenir, buscando avisar de que, no nosso caso, nós não iríamos para um lugar bom. Isso é até interessante, por causa que não são todas as culturas cujos ritos são apenas mórbidos. Ou seja, não são todas as culturas cujo o rito da morte é uma lamentação para aquele que se vai. Até que é uma situação interessante, pois Deus, ele espalha a sua verdade para todos os pontos do mundo. E dependendo da capacidade de cada um, e dependendo das características psicológicas, pontos diferentes acabam sendo assimilados por pessoas diferentes. Um exemplo é uma coisa que teve na internet, das pessoas dançando com um caixão, que foi ano 2003, 2002. O que acontece? Essa dança era uma tradição de um país da África, na qual eles comemoravam a vida daquele que tinha falecido. Então veja, isso é uma prática cultural que não é mórbida. Ou seja, de alguma forma, ainda se tem, mesmo com questão cultural, mesmo com os impedimentos da matéria e da sociedade, se tem o conceito de que no após-vida as coisas podem ser melhores. Mas a questão da culpa, a questão do arrependimento, muitas vezes elas falam mais alto. E é por isso que a fé, comentada aqui, é tão importante. Pois a fé, ela te permite ter um ponto de chegada, um trabalho para direcionar seus esforços. E quando essa fé é consolidada, isso permite com que, ao invés de viver a vida empurrando as coisas com a barriga, fazendo as coisas como todo mundo faz, você pode trabalhar para buscar ser feliz. O que não só dá mais tranquilidade para o próprio desencarne, como também dá mais tranquilidade para lidar com o desencarne de outros. Comentários antes de continuar? Além disso, a crença comum coloca as almas em regiões acessíveis apenas ao pensamento, como estranhas aos que continuam vivos. A própria Igreja coloca entre vivos e mortos uma barreira intransponível, afirmando que todas as relações estão cortadas e que é impossível uma comunicação entre eles. Se as almas estão no inferno, está definitivamente perdida a esperança de revê-las, a menos que se vá para lá também. O que, sejamos honestos, pela descrição que a Igreja dá
do inferno não é exatamente uma situação agradável. Se as almas estão entre os eleitos, vivem completamente absorvidas pela beatitude contemplativa. Portanto, impõe-se uma tal distância entre vivos e mortos que se encara a separação pela morte como se fosse eterna. Daí a questão que Kardec comentou, levará da questão dos preconceitos. É por isso que se prefere que os seres amados permaneçam por perto, ainda que sofrendo, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. De resto, a alma no céu está realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe e seus amigos queimando eternamente? Perguntas ou comentários? Por que os espíritas não têm medo da morte? Essa citação também pode ser entendido por que os espíritas não deveriam ter medo da morte. A doutrina espírita muda completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte deixa de ser um sistema para ser um resultado de observação. Erguido o véu, o mundo espiritual se apresenta em toda a sua realidade prática, não como uma descoberta engenhosa dos homens, mas porque os habitantes daquele mundo espiritual vêm contar sua situação. Então, nós os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade, e assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está porque os espíritas, encarando com calma e serenidade a morte, e seus últimos momentos na Terra, porque estão sustentados não só pela esperança, mas pela certeza de que a vida futura é a continuação em melhores condições da vida presente. E eles a esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade. Eles confiam porque são testemunhas dos fatos, que estão de acordo com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, com as suas mais íntimas inspirações. Para os espíritas, a alma não é apenas uma abstração, mas tem um corpo etéreo, que pode ser definido e compreendido pelo pensamento. Assim, já é possível ter uma ideia clara de sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança de nossos entes queridos firma-se em algo real, como uma forma concreta, como seres vivos e não apenas como chamas furtivas que nada nos representam. Além disso, em vez de estar perdidas nas profundezas do espaço, se encontra ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em permanentes relações e se assistem reciprocamente. Não se permitindo mais a dúvida sobre o futuro, não há mais razão para se ter medo da morte. Encara-se a aproximação da morte com o sangue frio, como a libertação, a porta para a vida, e não a porta para o nada. Mais uma vez, comentários ou perguntas?
Nesse item, Kardec basicamente descreve todos os motivos pelo qual os espíritas não deveriam ter medo da morte. Veja, se a gente prestar atenção, cada motivo acaba sendo um contraponto a tudo que foi apresentado no item anterior. A morte deixa de ser uma passagem para o desconhecido, algo que, para nós seres humanos, muitas vezes e muito naturalmente causa medo, e passa a ser uma coisa compreensível. Nós temos os livros do André Luiz descrevendo o mundo espiritual no máximo de detalhes que nós encarnados podemos compreender por enquanto. Nós vemos que as relações que eles estabelecem têm resultados extremamente tangíveis na obsessão, no auxílio, na cura silenciosa. E nesse processo, quando essa informação é absorvida pelo coração, pelo sentimento, pela consciência, então a maneira de encarar a vida, o ponto de vista acaba mudando. Não são mais as coisas materiais que importam. Se elas só têm importância relativa do momento, no sentido de elas só são importantes na medida em que elas servem para o nosso adiantamento moral, para a prática do bem, então o desencarne é apenas a passagem para um outro estado, na qual elas perdem importância. É bom também chamar a atenção para um caso interessante, que é o caso que o Chico narra no programa Pingar Fogo, e que o filme dele acaba mostrando, que é quando o avião, ele, se eu não me engano, estava em processo de cair. Ele começou a ter um certo mau funcionamento, e o Chico, ele estava viajando nesse avião. E daí ele conta que ele começou a gritar, e o Emmanuel apareceu e puxou a orelha dele, falando para que pelo menos ele morresse com educação. Daí Chico, ele explica depois por que isso aconteceu. Ele disse porque ele tinha tantas responsabilidades aqui na Terra, enquanto encarnado, que se ele desencarnasse naquele momento, ele tinha receio de deixar trabalho a fazer. Tinha receio pelas pessoas que ele não poderia ajudar. Então isso representa uma noção bem mais profunda de responsabilidade por parte dele. Porque a questão aqui não é sangue frio em questão de indiferença, mas sim sangue frio em questão de responsabilidade com os outros. Sangue frio em questão de conhecimento da realidade. Se a gente pensar no caso de planos, melhor dizer, o Evangelho mesmo traz o caso de comparações com situações militares, especialmente na lição A Desgraça Real. Se a gente lembrar que os generais, os administradores, eles passam tempo preparando planos, preparando situações, a gente vai perceber que quanto mais sólido for o planejamento, quanto mais sólido for o entendimento da situação que o cerca, mais tranquilo para liderar o general vai se sentir. Quanto maior a certeza dos seus resultados, com mais coragem o soldado ele vai para a batalha. Agora, essa certeza tem que ser acompanhada por um conhecimento da realidade. Se a gente não está consciente das nossas obrigações aqui na Terra, com o plano espiritual, a gente não está consciente com as obrigações com a família, com os colegas, com os amigos, com o trabalho, se você é simplesmente indiferente a todas essas oportunidades que Deus nos deu para trabalharmos, então, realmente, ter sangue frio vai ser bem fácil. Porém, essa consciência, ela te dá tranquilidade para fazer as coisas, tranquilidade para encarar os desafios da vida. Que,
sem essa tranquilidade, observando as coisas apenas da perspectiva material, desesperariam qualquer outra pessoa. Se a gente quiser entender esse exemplo, a gente pode voltar para a vida do Chico, que a gente pode provar que ele teve aquela reação justamente por entender a responsabilidade que ele tinha, porque em várias outras situações ele foi colocado em situações esdrúxulas, mas ele teve coragem de enfrentá-las. Um caso seria a vez em que ele levava comida para um grupo de moradores de rua que vivia embaixo da ponte, e um dia ele estava tão endividado que ele não tinha condição de pagar. Ou melhor dizendo, ele não tinha condição de levar nada. Daí, mesmo assim, ele foi para fazer o evangelho que ele sempre fazia, e os moradores ficaram com raiva. Até que chega um caminhão com alimentos que tinha sido doado, dizendo que ele foi direcionado para aquele local por um homem simpático de cabelos brancos, que Chico reconheceu como sendo Bezerra de Menezes. Nós teremos coragem de enfrentar essa mesma situação que o Chico enfrentou? Muito provavelmente não. A maioria das pessoas ia falar que isso é loucura. Porém, como ele tinha noção da responsabilidade de levar o evangelho, de levar a esperança, ele foi mesmo assim. Essa é uma lição bonita, Chico, para todos nós, né? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas por não ter as condições necessárias, né? Mas na verdade Deus já deu as condições, a força de vontade, a energia de fazer as coisas. Quando a gente mobiliza as nossas ações, a gente acaba recebendo a ajuda dos espíritos, né? Verdade. Mais algum comentário? Wilson, irmãzinhas? Acho que às vezes é o momento, né, de pouca fé que existe, né? Não sei se é válido ou não, que perdemos essas oportunidades, né? Como ele mesmo aí nesse caso. Foi sem saber o que ia acontecer, mas mesmo assim foi, né? E aí tudo deu jeito. Acho que é os momentos de pouca fé ou baixa fé, não sei se existe. Tem isso, Wilson. É que a nossa fé, devido à nossa imperfeição, ela é muito vacilante. O próprio Emmanuel comenta nos livrinhos do Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que a maioria das pessoas, nós inclusive, a gente só compreende a bondade de Deus quando as coisas vão tranquilamente. Ou seja, quando a gente não encontra problemas. Porém, a demonstração da fé exige sacrifício constante e aceitação de enfrentar esses sacrifícios. Quando a gente recua, quer dizer que a nossa fé não estava tão fortalecida. E tem até no Evangelho que comenta: maior do que as maiores montanhas do mundo é a iniquidade do coração humano. Que daí chama atenção para a fala de Jesus que, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diria-te para aquela montanha: sai daqui e joga-te no mar, e isso aconteceria, e nada lhes seria impossível. Iniciar agora o capítulo 3, O Céu. A palavra céu designa, em geral, o espaço indefinido em volta da Terra, e, em particular, a parte acima do horizonte. Vem do latim coelum, formado do grego koilos, vazio, côncavo, porque o céu Eduardo, parece. Oi? Pode. a tela não está sendo compartilhada. Ah, obrigado.
Ela está compartilhada? Agora sim. Obrigado. Tá bom. Voltando aqui. A palavra céu designa em geral o espaço indefinido em volta da Terra, em particular a parte acima do horizonte. Vem do latim coelum, formado do grego coelos, vazio, côncavo, porque o céu parece, à primeira vista, uma enorme concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas em torno da Terra, e que, girando, arrastariam com elas os astros que encontrassem em seu circuito. Nesse caso, ele está falando do modelo geocêntrico. Comentar um pouquinho sobre ele, ele era aceito desde antes de Aristóteles. Na verdade, essa descrição específica, ela vem de Aristóteles e foi aceita até lá 1500 e pouco, 1550. Quando começou a ser discutidos os modelos heliocêntricos, eles foram provados. Isso é uma coisa interessante porque naquela época se acreditava que existiam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Porque não é possível ver os outros planetas a olho nu do céu. Ao mesmo tempo, isso explicaria o movimento do Sol ao redor da Terra. Uma situação interessante é porque o modelo heliocêntrico, a primeira vez que ele foi proposto, na verdade foi antes de Aristóteles. Resumidamente, ele foi proposto, só que a matemática dizia que se a Terra estivesse movendo ao redor do Sol, as estrelas que pareciam fixas durante o céu, que mudavam de maneira constante durante o ano, elas, na verdade, elas deveriam parecer se mover uma em relação à outra, partindo da perspectiva de uma Terra girando. E que isso só não aconteceria se elas estivessem a milhões e milhões de quilômetros de distância. Que, com o avanço da ciência, acabou sendo comprovado verdade. Daí, me veio pela cabeça agora, esse pode ser também um dos motivos. Isso exemplifica por que o espiritismo ele só pôde aparecer lá no século XIX. Por causa que essa mudança de perspectiva, mudança da maneira como encara o universo, também alteram a lógica geral das coisas. Por exemplo, originalmente você considera que não poderia ter heliocentrismo, por causa que, teoricamente, as estrelas deveriam parecer se mover. Mas uma vez que o heliocentrismo é provado, agora o universo ele tem que ser infinito. Certo? Se a gente lembrar que isso também vale para ideias morais, uma vez que foi necessário vários processos de revolução espiritual, processo de revolução social, para que houvesse liberdade de expressão e assim houvesse também um processo que ia contra os dogmas já estabelecidos, a fim de revelar a moral do Cristo, de trazer essa moral de volta. Então a evolução da Terra acaba ficando mais bonita. Essa ideia, vinda do insuficiente conhecimento da astronomia, sustentou toda a genealogia dos deuses pagãos, que fizeram os céus escalonados em diferentes graus de beatitude. O último estágio seria a felicidade suprema. A opinião mais comum era de que existiam 7 céus, de onde vem a expressão estar no 7º céu, para definir uma perfeita felicidade. Os muçulmanos acreditam em 9 céus e cada um aumentando-se a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu achava que havia 11 céus e chamava o último de Empereu. Aqui, ó, Ptolomeu foi onde reinaria uma luz vibrante.
Quem não conhece, Ptolomeu ele foi um astrônomo que viveu no século I depois de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. E ele foi responsável por organizar a matemática para explicar justamente esse modelo de céu aceito pelos antigos, no qual a Terra estaria no centro e os planetas se moveriam ao redor dela. Vamos lá. Alguma dúvida sobre essa parte específica, algum termo ou situação? Vocês querem pesquisar? É esse ainda o nome poético que se dá ao lugar da glória eterna. Ok. Isso aqui eu não sabia. Empireu. Vou colocar aqui para poder fazer a... Lugar em que moram os deuses, lugar reservado aos santos e bem-aventurados, o céu, relativo ao céu celestial, que está acima de tudo, supremo. Esse é ainda o nome poético que se dá ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconheceu 3 céus. O primeiro, a região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço onde se movem os astros. E o terceiro, depois dos astros, onde está o Altíssimo, onde permanecem os eleitos face a face com Deus. Com base nessa crença é que se diz que São Paulo foi elevado ao terceiro céu. Todas as diferentes doutrinas que falam em paraíso, onde permanecem os bem-aventurados, se baseiam no duplo erro de que a Terra é o centro do universo e de que o espaço dos astros é limitado. E colocaram para além deste limite imaginário o paraíso e a permanência do Todo-Poderoso. Singular anomalia que põe o Criador de todas as coisas, aquele que a todos governa, nos confins de sua criação, em vez de no seu centro, de onde a iluminação do seu pensamento poderia se estender a todos. Voltando aqui, foi justamente o que eu quis comentar ao falar dessa noção da evolução do processo. Porque agora, se a gente já comprovou que o universo ele é extremamente mais vasto do que se supunha, não faz mais sentido colocar o inferno no centro da Terra e o céu exatamente acima dela. Porque, veja, se a gente pesquisar os planetas do universo, há planetas mais bonitos do que a Terra, até mesmo aqui no nosso sistema solar. Por exemplo, Saturno. Algumas luas de Saturno têm condições que, quando você pesquisa, causam um certo espanto. E daí não faz sentido a Terra ser um local tão privilegiado, se ela não é nem o mais feio, nem o mais bonito, também não é o menor, não é o maior, e também não está rodeando nem a menor, nem a maior estrela de todas. Apenas só mais um corpinho ao redor do universo. Mas uma situação interessante, voltando aqui um pouquinho, é que essa ideia de gradações dos níveis do céu tem origem espiritual. O próprio André Luiz comenta que existem vários níveis de felicidade depois do desencarne. Se a gente lembrar, o nosso lar é uma colônia que fica ainda na região do umbral, um pouquinho acima da estratosfera da Terra. E ainda há níveis mais altos do que o nosso lar antes de começar, de fato, as regiões de beatitude. Melhor dizendo, a região na qual os espíritos, como, por exemplo, a mãe do Chico,
eles estariam. Daí um médium, nas épocas antigas, e com o conhecimento limitado que eles tinham, observando as regiões, iria associá-las diretamente com o céu no sentido de pós-morte. E também no céu que ele observava todas as noites. É até interessante, se a gente se lembrar do Inferno de Dante, são 3 livros. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Primeiro o Inferno, segundo o Purgatório, terceiro o Paraíso. E no Paraíso, ele começa a descrever o que na visão dele seria o céu. E daí você tem vários níveis de gradação, cada um com níveis de felicidade diferentes, ficando cada vez mais abstrato e mais próximo da ideia de Deus. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, lançou suas chamas às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, é apenas um de seus menores astros girando na imensidão. Mesmo o Sol é apenas o centro de um redemoinho planetário. As estrelas são inumeráveis sóis, ao redor das quais circulam incontáveis mundos, cujas distâncias são acessíveis apenas ao pensamento, embora pareçam se tocar. Nesse conjunto regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um pontinho imperceptível e dos menos favoráveis a ser habitado. Então pergunta-se, por que Deus teria feito da Terra o único centro da vida e a que teria degradado suas criaturas prediletas? Ao contrário, tudo anuncia que a vida existe por toda parte e que a humanidade é infinita, como o universo. Deus não poderia ter criado, sem um destino, todos os mundos semelhantes à Terra, que a ciência nos revela. Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. Comentários? As concepções do homem estão na razão do que ele conhece, como todas as descobertas importantes, e da constituição dos mundos, deve ter-lhe oferecido outro caminho. Sob o domínio desse novo conhecimento, as crenças devem ter se modificado. O céu foi deslocado. A região das estrelas sem limites. A região das estrelas sem limites não podia mais servir como referência. Onde está o céu, então? Diante dessa questão, todas as religiões se calam. O Espiritismo vem resolvê-las demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza do homem e os atributos de Deus como ponto de partida, chega-se a uma conclusão. Ou seja, partindo-se do conhecimento, chega-se ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer. Aqui é outra situação interessante, porque muitas das religiões, elas acabaram buscando a estagnação, de uma certa forma. Vamos lembrar de novo do tempo de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, todos eles esperavam o Messias. Todos tinham concepções diferentes de como seria o Messias, mas eles ainda esperavam. Quando Cristo chega e começa a falar sobre o apego às coisas materiais, criticando essa atitude,
falando que o importante era a vida espiritual, chamando atenção para os abusos de poder, para a preferência da forma sobre o espírito. Eles que esperavam o Messias se revoltam, pois eles queriam material. E numa situação como essa, a gente tem que lembrar, eles eram chefes das instituições religiosas que governavam Israel. E por causa disso, eles tinham interesse em manter essa posição de poder. Eles não tinham interesse em aceitar ideias novas, ou melhor, uma depuração das ideias que já estavam no Velho Testamento. A elevação dessas ideias porque ia contra seus interesses. E o catolicismo, o protestantismo, o islamismo e outras religiões também seguiram pelo mesmo caminho. Todas elas tiveram seus sacerdotes e, durante os períodos de efervescência, de mudança cultural, do descobrimento de novos fatos, incluindo aquele que é descrito aqui, do entendimento maior do universo, também eles preferiram pela estagnação. É por isso que o Espiritismo é uma bênção tão grande, pois nós chamamos a atenção para a necessidade da evolução. E a evolução necessita sair da zona de conforto na qual nossos vícios se comprazem, na qual nós permanecemos, de novo, por medo, por falta de fé, ou mesmo, como eu comentei, por puro e simples interesse. Antes de encerrar, algum comentário? Papai? O senhor pode fazer a oração final, por favor? Cristo amado, bênção das nossas vidas, compreendamos o teu amor por nós na simplicidade daquilo que nos envolve. A natureza acolhedora, o sol que nos alimenta, o vento que nos refresca, a oportunidade do alimento, do agasalho e da moradia, em termos materiais, e muito mais. Porque não vemos, Senhor, o movimento das moléculas, o movimento das partículas, que favorecem a nossa vida material, através do teu pensamento que nos sustenta. Mas, acima de tudo, Senhor, obrigado por nos proporcionar conhecer-te mais, através da terceira revelação, do Consolador prometido que enche os corações de esperança deste do outro lado da vida. Podemos falar das realidades do universo, trocando os sentimentos e as sensações das alegrias terrestres pelas preocupações do espírito, que não obstante trazerem consigo a agonia da realidade que vivemos, nos convida para a felicidade eterna, pois é na preocupação com o semelhante, com a nossa melhora íntima, com a evolução e com o crescimento em espírito, que encontraremos o melhor lugar para as nossas almas, que é próximo e cada vez mais próximo do Senhor. Guia-nos, Senhor Jesus, e sejamos dóceis
aos chamamentos daqueles que em teu nome vêm, nos trazer as bênçãos do carinho e do amor, que são os bons espíritos, os nossos anjos protetores, os amigos queridos que já se foram, e aqueles que trabalham contra a nossa evolução, se esquecendo da sua, serão nossos amigos no futuro. Os irmãos que lutam contra a verdade e ainda se comprazem nas trevas, um dia serão nossos irmãos queridos, pois sem que percebam alavancam a nossa evolução, pois que nos fazendo sentir a tristeza dos processos obsessivos, a nossa alma anseia pela presença das vibrações de amor dos espíritos do bem, que trazem para nós o teu amor, Senhor Jesus. Pois o Senhor, o verbo da criação, a luz que se fez nas trevas, nos convida através da doutrina para sermos melhores e trabalhadores da última hora. Nos abençoe e receba em seus pés de joelhos, que mentalmente estamos por humildade, pois não somos capazes de levantar a cabeça para te olhar. Receba, Senhor, o sacrifício dos nossos vícios no trabalho de cada dia. E muito obrigado, Senhor Jesus. Antes de despedir, queria avisar. Semana que vem, lá no centro, eu vou dar palestra da tarde, às 3 horas, e à noite, às 6h20. Deus abençoe, estaremos presentes. Que bom que avisou. Lembrar de avisar.